escuto os passarinhos louvando a Deus. Deus fala comigo. Agora eu preciso aprender a ouvir. Deus fala com você. O que você precisa é aprender a ouvir. Amanheceu. Pela graça de Deus, amanhecemos juntos com mais uma palavra poderosa, uma palavra que nos ajuda, uma palavra que nos ancora. O que nós mais estamos precisando agora é descer as âncoras. E não é necessário descer as âncoras quando a viagem está calma, sem nenhum vento, a viagem está correndo em bonança. Mas na hora da tempestade, é preciso procurar o lugar mais seguro e descer as âncoras. Nunca vimos um mundo agitado como está agora. É hora de estarmos ancorados. Para conversar com Deus, é preciso, antes de tudo, aprender a estar em silêncio. As irmãs Risa e Rebeca cantam agora com a igreja. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Esse coro, fala com ele, porque ele vai falar com você. Fale com ele, porque ele fala com você. Aleluia. Nós temos ouvido tantas coisas no mundo. Hoje, agora é hora de ouvi-lo falar com você. Então fale com ele para ele falar contigo. Oh, aleluia. Desesperadamente precisamos que ele fala conosco nessa noite. Uma última vez esse coro, só mais uma vez, mais uma vez. Deus fala, aleluia. Deus fala, trazendo paz, trazendo calma, trazendo cura para você nessa noite. Você conhece a voz dele, essa voz de amigo? Deus fala. De muitas maneiras, Deus está falando conosco. Ele usa diversas maneiras, conforme está escrito na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Que Deus possa nos dar um bom dia hoje com esta meditação nos nossos corações, que isso possa continuar conosco durante todo esse dia. Mas essa é uma grande verdade. Para conversar com Deus, é preciso, antes de tudo, aprender a estar em silêncio. O problema é que a gente fala demais, conversa demais, fala demais, julga demais, pensa muito.
E às vezes a nossa vitória está no silêncio que nós não fazemos. O profeta desta era diz assim: você, pastor, não vá se ocupar tanto que não possa parar na presença de Deus e ouvir a sua voz. Mas isso não é só para o pastor. Como que o pastor vai ouvir a voz de Deus para ir para o púlpito se ele não para? Ele não tem tempo para parar no escritório antes. Não vou dizer nem tanto para meditação. Meditação a gente medita o tempo todo, mas estar na presença de Deus, estar sob o orvalho antes de sair diante da congregação. O irmão Billy Paul diz para o seu pai, o irmão Branham: eu acho que é muito fácil para o senhor não precisa ficar no escritório orando para poder pregar. Ele diz: meu filho, mas é que Deus pode querer falar comigo. Então ele ficava lá não só meditando, fazendo esboço para uma pregação, mas ele parava na presença de Deus para ouvir sua voz, receber direções e assim por diante. Mas isso não é só para o pastor, não. Você, irmão, você, pai, você, mãe, não se ocupe tanto. Há uma grande responsabilidade sobre cada um, sobre cada pai, cada mãe na condução da família. Não leva a vida corrida assim não pode parar nem um pouquinho na presença de Deus para ouvir a sua voz. Como é que o crente vive na terra sem ouvir a voz de Deus? É muito difícil. Isso vai para os jovens também, você jovem. Tem vários jovens aqui, irmão William, irmão Aias Davi, irmão Billy Paul. Quem mais, irmão Billy? Irmão Mateus Mendes. Estão aqui conosco. Vocês, Billy Paul, jovens, não vão se ocupar tanto na vida que não possa parar. Se a pessoa não poder parar uma vez no dia, já levanta e já sai correndo. Chega tarde da noite cansado e essa correria todos os dias. Não se ocupem tanto que vocês não possam parar para ouvir Deus falar com vocês, jovens. Vocês precisam ouvir a voz de Deus. Caso contrário, vocês vão embaraçar na vida, vão se embaraçar na vida, vão ter uma vida embaraçada, casamento embaraçado, tudo embaraçado. Todos nós temos essa necessidade. Deus fala de diversas maneiras. Ele fala pela Bíblia, Ele fala pela mensagem, Ele fala aqui neste lugar. A gente pode ouvir a voz de Deus e ver Deus em muitas coisas aqui. Maneiras secundárias, através de pessoas, através do pai, da mãe, do pastor, e de diversas maneiras, através de um sonho, através de uma visão, Deus fala. Mas Ele fala pela maneira primária, que é a sua palavra, através da pregação, da leitura da Bíblia, da leitura da mensagem. Essa é a maneira primária de Deus falar, de Deus ter um encontro. Quando você senta, irmão Billy Paul, na sua casa, você deve ter lá na sua casa uma poltrona, uma cadeira, um lugar onde você senta para orar, para ler a Bíblia. Antes de sair para o trabalho, antes de ir dormir à noite, cada pessoa tem um cantinho, cada pessoa tem um lugarzinho de orar, né? Onde ele senta, às vezes ele fica sozinho ali, em silêncio. Às vezes, Davi diz assim: enquanto eu meditava, acendeu um fogo dentro de mim. Enquanto eu meditava em silêncio. Na meditação, ninguém medita conversando. Conversando, falando, conversando, não. Para a gente meditar, tem que ficar em silêncio. Como eu faço lá na chácara, sento numa cadeira lá na área de fora, escuro, apago todas as luzes e fico ali no escuro, no silêncio, só ouvindo grilos, sapos, só ouvindo coisas lá da natureza, em silêncio. Enquanto a gente está em silêncio, a gente está meditando.
Ali acontece um encontro com Deus, Deus fala com a gente. Você não precisa ser um profeta, ser vidente, você não precisa ter visões para sair falando, Deus falou comigo, se tornar um místico. Eu jejuei, orei, eu tive uma visão e eu tive um sonho e Deus apareceu para mim. Não é assim, não precisa disso. Não precisa disso para ouvir a voz de Deus. Às vezes essas coisas acontecem. Por exemplo, comigo, eu não sou muito espiritual, eu não sou vidente, eu não sou profeta, eu não oro muito, eu não jejuo muito, eu não vou para o mato para ver visões, eu vou para o mato para ficar a sós com Deus ali. E às vezes Deus fala com a gente alcança as experiências profundas. Mas eu não sou assim muito de ouvir voz como muitos irmãos me dizem. Eu ouvi uma voz. Um ser fala comigo. Não estou criticando, eu acho bonito isso. Eu vejo, eu ouço. Quando eu sonho, cumpre. Eu acho bonito isso, eu não tenho isso, eu não tenho nascimento para isso. Eu acho que eu não nasci para isso. Eu sempre falo assim, irmão Billy Paul, no meu ministério Deus não fala, Deus faz. Sempre é assim. Às vezes eu até desejo ouvir a voz de Deus e não ouço, mas Ele faz. Eu vejo Ele fazendo. Às vezes eu não vejo Ele falando, mas eu vejo Ele fazendo. Então todos nós precisamos disso. Ouvir a voz de Deus, ter sensibilidade. Sensibilidade, não tanto do ouvido humano, esse sentido da audição, né? Mas no coração. Aquela voz subjetiva no coração é tão saudável, é tão agradável ouvir essa voz, como ia dizendo. Às vezes, raramente, uma voz me chama de madrugada e quando chama eu sei que é para orar, alguém está precisando. Às vezes chama, eu não sei porquê, mas diz pastor Mauro, e eu assusto. Uma voz forte, literal. Às vezes eu sento na cama assustado, aí eu já entendo, eu vou orar. Isso é muito raro, eu não oro por isso, eu não busco isso. Mas Deus fala muito no coração da gente. A gente dá lugar, a gente para, a gente medita, a gente tira tempo para isso. Para ficar sozinho, tem que ser sozinho. Como é que você vai meditar no meio de um grupo de pessoas conversando tudo quanto é coisa? Não, a gente medita sozinho, é a sós mesmo. Agora, você já ouviu, irmão Billy, pessoas falar assim, não, Deus fala de todos os jeitos com a gente, falou, ele usou até uma mula para falar com Balaão. Eu respondo assim, Deus usou uma mula para falar com um falso profeta. Deus não vai usar uma mula para falar comigo. Deus não vai usar uma mula para falar comigo. Eu não sou falso profeta. A mula teve que apertar o pé de Balaão no muro. Teve que machucar o pé dele, né? E daí a pouco Deus permitiu ele ver o que estava lá na frente. Um anjo com uma espada na mão. A mula estava vendo, o falso profeta não via. Então, às vezes a pessoa é tão humana, tão carnal, que não vê nada, não ouve nada, pode um pedaço do céu cair, que não vê nada. Mas isso é falso. O falso profeta é assim, mas o verdadeiro profeta não é assim. O verdadeiro cristão tem sensibilidade ao ouvir a voz de Deus. Aquela vozinha subjetiva no coração. A voz através da pregação. A voz através da palavra, através da leitura da Bíblia, através da mensagem, nós podemos, irmãs Isa e Rebeca, ouvir a voz de Deus. Deus fala comigo todos os dias. Muitas vezes durante o dia Ele está falando. Amém? E Ele está falando agora também, através desta meditação. Vamos orar juntos? Querido Pai, somos um povo muito agradecidos ao Senhor, porque
Com ninguém mais no mundo o Senhor fala como fala conosco. E o Senhor nos deu ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo fala numa voz meiga, suave. É preciso ter sensibilidade espiritual para ouvir, para captar, para distinguir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, que fala conosco todos os dias. Graças damos ao Senhor que agora mesmo, através desse culto, neste dia, o Senhor está falando a muitas pessoas. Muitas pessoas que não estavam fazendo isso vão fazer agora. Tirar um momentinho de meditação, isso faz muito bem para a saúde. Meditação, relaxamento. O silêncio é uma boa terapia. É uma ótima terapia. Terapia física, mental e uma terapia espiritual. Ficar a sós em um lugar, calado, em silêncio, meditando. Isso traz saúde para o nosso corpo, traz paz para o nosso coração, saúde para o nosso corpo. E quando nós estamos na igreja, estamos no melhor lugar do mundo. Ali Deus fala conosco através dos hinos, através da palavra. Deus usa várias maneiras para falar conosco, especialmente através da pregação da palavra. Receba a nossa gratidão, a nossa oração, ó Pai. Nós oramos pela saúde de todos que nos acompanham agora. Oramos pela cura dos que estiverem enfermos. Todos sejam abençoados com a bênção da cura divina e a bênção dos livramentos. Livra-nos de todos os males deste dia, pois nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos irmãos. Estamos agradecidos a Deus por ter falado conosco nesse instante. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Um grande abraço.